Chegou a Mari. Vamos convidá-la aqui e aí a gente começa o papo. E aí, Mari, tudo bom? E aí, Roberto, tudo bem? Desculpe aí, eu cheguei em cima da hora. Não, chegou na hora exata. Perfeito. Ah, boa. Como é que tu vai? Tudo tranquilo, parece que as crianças sincronizaram na hora exata também. A Lara faz 2 minutos que dormiu. Oh, elas já estão programadas, né? Provavelmente. Tu educa elas Eu acho, direitinho. eu acho que é isso, eu acho que é isso. É sorte de mãe já que já sabe educar bem. Já coube tudo rapidinho aqui. Foram tudo banho, janta e deu agora, capotaram. Pois é, legal. Por sinal, é interessante porque a gente, aqueles que não te conhecem, como eu não te conhecia, olham para ti e acham assim que tu é simplesmente uma esportista, que não tem nenhuma responsabilidade na vida. E aí, quando a gente vai ler o teu currículo, você surpreende, né? Porque, apesar de tu ser jovem ainda, tu tens um currículo impressionante, no qual está incluído o fato de ser mãe de duas crianças, é isso? Exatamente. Então, vamos lá, né, Roberto? Conta um Eu pouco de já, ti aí, conta um pouco de ti. Legal, obrigada pela primeiro pro espaço de estar sendo ouvida aí por ti e por todos que te seguem, que eu sei que é uma audiência muito qualificada. Hoje mesmo eu estava ali no clube, ao meio-dia fui almoçar e já encontrei vários amigos meus falando: "Ah, hoje tu tem live com o Roberto". E então eu já senti que tem uma audiência qualificadíssima e agradeço então por estar me dando esse espaço de fala. E então falando um pouquinho mais sobre a minha história, eu venho de família empreendedora, né? Meus pais são empresários, então eu comecei a trabalhar desde cedo. E eu acho que isso também é um grande diferencial quando a gente já começa muito cedo a trabalhar. E eu desde cedo nunca fui muito infantilizada nas responsabilidades. Então, eu acho que isso me ajudou muito na questão de aprender a lidar com a liberdade. Então, eu venho de uma família empreendedora, sou formada em administração de empresas pela URGS, pela PUC, desculpe, e depois eu fiz mestrado pela URGS. Mas, além da minha carreira Uhum. acadêmica, que eu tentei manter, também fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, eu transitei tanto como empreendedora, mas também fui buscar a experiência também na esfera privada. Então, eu trabalhei na XP Investimentos, logo que começou. Quem me contratou foi o Guilherme Benchimol, na época ainda na Carlos Gomes Aham. 222. Então, era outros tempos de mercado financeiro. Então, eu acho que um pouco desse meu perfil aí desafiador, desbravador, de empreendedora que aprendi com a minha família, foi o que me trouxe também para grandes empresas, como a XP e depois a SLC Agrícola. Eu acho que Uhum. tem grandes empresas que têm interesse de pegar jovens, né, de ter jovens com esse perfil empreendedor também dentro das empresas, para empreender dentro das empresas. Eu acho que cada vez mais isso vai ser algo que vai ser valorizado nas empresas e até que isso traz inovação e traz um ritmo legal. Então, eu tive a experiência de trabalhar na XP Investimentos, eu tive a experiência de abrir na minha loja também logo cedo, depois que eu peguei meu diploma, eu peguei um empréstimo e fui abrir 2 lojas que eu tive do Boticário. Então, eu acho que esse senso de desafio sempre me guiou na vida. E eu acho que aí tá um pouquinho no meu currículo, assim, né? Eu acho que tá trazendo uma ordem cronológica, eu sempre tive ligada a esporte desde cedo, e isso abriu portas para mim. Eu fiz high school na Nova Zelândia, quando eu ganhei uma bolsa de estudos para jogar futebol, e isso abriu Uhum. tanto um aspecto cultural como um aspecto que eu conseguia fazer por mim mesmo e ganhar os meus méritos. Eu acho que o meu primeiro foi esse na Nova Zelândia. Depois eu vim a trabalhar também na empresa da minha família, fui para a XP Investimentos, abri as minhas lojas, Aham. fui para a SLC Agrícola e agora eu sou empreendedora da La Máfia Barbearia. Então, eu acho que Pois foi então essa a tu minha tens, tu trajetória. tens assim, no teu currículo tu tens uma experiência eclética quase que inusitada, porque tu passou pela área agrícola, pelo comércio, pelo mercado financeiro, agora serviços, e pretende iniciar uma atividade no setor público, né? Quer dizer, tu transitaste por setores onde se cria valor e agora tu vais transitar num setor onde os valores são consumidos, né? Muitas vezes destruídos ou mal aplicados.
como é que tu quer levar essa tua experiência de criadora de valor para o governo, na Câmara de Vereadores, propondo leis ou vetando leis ou revogando leis para que essa criação de valor em Porto Alegre, que é uma cidade decadente, né? Tu mesmo disseste ali no teu perfil lá do Partido Novo, né? Que tu te lembras da Porto Alegre de antigamente, né? Tu experimenta como a gente a decadência da cidade. Como é que tu quer fazer com que essa tua experiência se transforme realmente em criação de valor para que tu, teus filhos, eu e toda a população porto-alegrense possa viver numa sociedade melhor, numa cidade onde a gente tenha um padrão de vida mais elevado? Tá, então vamos lá. Eu acho que nem tu falou, eu prefiro mais revogar leis do que colocar leis. E eu acho que isso que eu ouvi ao longo dos trânsitos que eu tive na vida, como a burocracia atrapalha, como ela emperra, eu empreendendo, meus pais empreendendo. Hoje, inúmeras ações que eu pensei em fazer na barbearia, eu deixei de fazer por ter vácuos na lei, por a lei não estar tão rápida e tu saber que tu vai incorrer numa multa ou de alguma maneira ser penalizado por estarem na vanguarda, que Porto Alegre hoje penaliza muitas vezes tu empreendedor que quer fazer algo que ainda não está na lei, né? Então tu cria um limbo. Então acho que menos leis, mais liberdade para empreender, eu acho que é uma das questões mais importantes que a gente tem que trazer, que em todos os setores eu peguei. Quando eu trabalhei na SLC Agrícola, tu não tem noção da quantidade de dinheiro que a gente colocava para divulgar os balanços em jornais oficiais. Olha, é um caminhão de dinheiro que se emprega na burocracia no Brasil. Tu tem uma SA é um custo gigantesco. E esse é o futuro. Se tu for ver o futuro do empreendedorismo, tu vai pegar para startups ou para qualquer empresa no Brasil, criar estruturas SAs. Só que SAs são caras. Então, olha, o Brasil, de alguma maneira... então, isso na SLC Agrícola, quando eu fui RI lá, eu vi o custo de tu ter uma empresa... Eu perdi o teu sinal, Vale, só um pouquinho. Tá, perfeito. Eu tô conectada aqui. Vamos tentar de novo. Tá, perfeito. Ó, viu? Aqui, ó, já tenho aqui um comentário até de criar SA e como é o custo ser uma SA. Então, como eu falei, na SLC Agrícola, que era uma grande empresa, a gente via o custo da burocracia. Tá ouvindo ou não? Não, mas eu tô, eu acho. Mas eu acho que... Deixa eu ver, eu tô ouvindo bem. Vê aí. Aqui se o meu... Seu fone. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Então, Ó, tá transmitindo bem. É. Tá, legal. Tá, então vamos lá. Eu acho que isso era dos exemplos. Por exemplo, eu tenho uma estrutura na minha barbearia que é uma quadra que eu tenho uma lona. Se no dia que o IPTU resolver ir lá fiscalizar, eu tiver a lona, eu tenho que pagar IPTU pelos últimos anos que eles vão recalcular. Ou seja, eu crio um passivo que eu nem sei se eu tenho. Se eles não passarem com aquele aviãozinho lá e não verem a lona, eu não tenho que pagar. Então, existe algumas estruturas na excesso de burocracia que nos colocam em riscos, nos colocam em situações de passivos que a gente nem sabe que às vezes a gente tem empreendendo e nos colocam nessa insegurança. E algumas pessoas optam por não empreender. Então, quanto menos burocracia, menor a burocracia, eu acho que é melhor para todo mundo. Então, acho que isso é a primeira visão que eu te trago, que eu acredito que agrega valor não aumentando a burocracia. E outra coisa que também agrega valor... Agora, não aumentar a burocracia não é suficiente, né? A gente sabe, porque, como tu mesmo disseste, nós enfrentamos assim uma muralha, né? É interessante o seguinte, se trabalha muito para facilitar o ingresso do empresariado no mercado, né? Se tenta agilizar a abertura de empresas, reduzir
todas as exigências que são necessárias para que o empresário possa começar e tal. Depois que entra, aí é um inferno, né? É um martírio, porque não só é difícil sair quando a pessoa desiste, quando a pessoa se dá conta que caiu na armadilha de querer criar valor que vai ser retirado via coerção por parte do Estado todos os dias, né? Eu até brinco que não existe aquele tal dia da liberdade dos impostos, né? Não existe, a gente nunca fica livre desse negócio, né? Então, realmente fazer um trabalho para conter a burocracia, diminuir a burocracia e legislar com vistas à proteção dos nossos direitos individuais, para que a gente possa empreender, criar valor, usufruir daquilo que a gente produz, cria, desenvolve, isso é fundamental, né? O interessante é o seguinte, eu sei que nós estamos aqui para te ouvir, mas tem algumas coisas que eu preciso colocar. Claro. Fica engasgado na garganta. Isso aqui também é um momento assim, de expressar sentimentos, né? Então, quando a gente vai votar, e tem agora as eleições, né, no dia 15, a gente fica pensando, mas só o meu voto não vai fazer diferença, né? Ok, um voto talvez não faça diferença, mas se a este voto se unirem outras pessoas com o mesmo propósito, com a mesma visão de mundo, com o mesmo desejo de fazer as mudanças necessárias para a nossa sociedade, isso é possível de ser alcançado, essa mudança é possível de ser alcançada, né? Como é que tu está vendo, assim, como é que está sendo a tua experiência de interagir com o pessoal, com o público, nas ruas? O que o pessoal está manifestando para ti, assim? E isso está te motivando mais? Ou tem muitas horas assim que tu te sente um pouco deprimida perante o quadro que se apresenta? Olha, eu até tô passando muito tempo nas ruas, eu tenho entregado muito panfleto e tenho feito isso diariamente. Eu tô otimista, eu venho aí, não sou política, né, de carreira, então eu acho que existe uma esperança. Eu acho que tem muita gente falando, tu é gente que nem a gente. Isso é a principal característica que eu ouço nas falas, de todo mundo, tu é gente que nem a gente. Então, eu vejo que eu ouço hoje de médicos falando comigo, eu ouço desde o garçom, eu ouço de pessoas normais que encontro na pracinha. Então, é muito legal ouvir isso e ver as pessoas, muitos ficam assim, enaltecidos de ver eu entregando ou eu estando lá conversando com eles e dedicando esse meu tempo a estar falando com as pessoas. E eu acho que o que está mudando essa eleição, que a gente vê que são poucos políticos que estão na rua, ou me parece que eles não querem aparecer e só estamos nós aparecendo, porque realmente parece que não estão indo na rua falar com as pessoas e as pessoas estão vendo quando vão falar comigo, olha, normalmente os políticos não vão na rua entregar e falar com a gente. Então eu acho que é essa gurizada nova, alguns que já vieram falar contigo e outros que virão a falar aqui no teu canal, Roberto. Nós temos criando um paradigma que é novamente, né, de estar junto ao povo, de estar gente como a gente, de pessoas que estão lá. E eu acho que isso é uma das questões que depois, os que já estão lá, temos aí o Camozato, o Giuseppe, o Osterman, temos vários outros que eu acho que eles se mantiveram, assim, muito próximos das pessoas. Eu acho que isso traz também já uma experiência de como não viraram políticos de carreira, e eu acho que ao longo dos anos nós vamos ver mais isso. Mas eu senti muitos comentários de gente como a gente, que não é do... Não, tu já é... Quantas eleições tu já participou? Eu falei, poxa, nenhuma, entendeu? Eu tenho a minha barbearia aqui em cima. Nenhuma eleição, entendeu? Então, todas as vezes, as pessoas criam muito... Espelham muito a figura em mim, e daí eu não sei se em todos os outros, mas muito a figura por ser uma pessoa normal, uma pessoa que está indignada e saindo para ação. Então, eu vejo as ruas aí buscando pessoas que entendam como o Estado só dificulta e não está ajudando. Então, acho que é isso. Mesmo que não tem como tu ficar deprimida, né? Que tu tem uma energia e uma força de vontade tão grande que não há força contrária que possa te fazer desistir de qualquer
objetivo que tu estabeleça, né? É isso mesmo? Então, eu acho que eu sou atleta também, né? E eu acho que também o empresário também muitas vezes é um grande otimista, mas eu sempre coloquei aí, eu sempre trilhei, eu acho, também os meus sonhos de maneira que eu conseguisse, sempre foram ousados, mas eu não dou o passo muito maior. Então, acho que isso que tu fala, eu sou jovem, tudo, mas eu sempre soube trilhar os meus passos. Hoje, por exemplo, eu nunca iria para um pleito de deputada estadual. Não está hoje no meu radar, porque hoje não caberia na configuração da minha estrutura familiar. Eu tenho 2 filhos pequenos, meu marido não mora aqui, eu sei até onde é o meu punch, eu sei até onde eu posso dar. Então, o meu punch hoje para ir para vereadora está totalmente factível para eu conseguir lá entregar um bom resultado. A Mari, se estivesse entregando um punch hoje para deputado estadual, para qualquer outra posição, eu não estaria entregando valor. Então, hoje, eu trabalho com seriedade essa responsabilidade de estar representando e estar, daqui a pouco, assumindo esse local na Câmara de Vereadores e sabendo que eu tenho que entregar um resultado. Então, eu acho que, quando falam que eu tenho muita energia, é que eu também sei o quanto eu consigo alcançar do sonho, quanto eu consigo puxar ele, quanto ele está alcançável para mim. E também eu chegando lá eu consigo entregar resultado. Eu acho que é um pouco disso que tu vai ver sempre em mim, assim, sabe, Roberto? Agora me diz uma coisa, vamos mudar um pouco de assunto. A gente sabe o seguinte, tá me ouvindo aí? Claro. Okay. A gente sabe o seguinte, que para que uma sociedade seja livre, de fato, né, ela precisa ter pessoas que pensem livremente e com independência. Tá? E quando a gente tem, por exemplo, a educação majoritariamente sendo feita ou controlada pelo governo, é óbvio que se torna muito mais difícil para os indivíduos, já que eles são educados pelo governo desde pequenos, ter uma visão de mundo que favoreça exatamente aquilo que faz com que os indivíduos possam ser livres e independentes, quer dizer, ter uma autoestima adequada, saber usar a razão para conhecer e entender a realidade como ela é, fazer as abstrações necessárias para solucionar os problemas que a vida e a existência coloca à nossa frente, enfim. Tu te envolves muito com educação, até porque tu é mãe, né? E a gente vê que há essa dificuldade, né? Eu também me envolvo bastante com educação, visito escolas, participo de entidades que têm relacionamento com esse mercado, enfim. Tenho uma preocupação muito grande com isso. E a gente vê que existe uma necessidade brutal de mudar o nosso sistema educacional, né? Não apenas no sentido curricular, em termos de conteúdos, como também no método, né? Na forma como esse serviço é oferecido pelo governo para a sociedade, né? Então, eu sou um daqueles que defendo fortemente a privatização da educação, né, de todas as maneiras, a criação de fundos privados, inclusive, para que se propicia bolsas para aqueles que têm alguma dificuldade financeira, né? Mas o fundamental para mim é isso, é tirar a educação, tirar aquelas mentes de informação na mão do Estado, né? Da maneira como é gerido, nós estamos criando os nossos próprios mestres, né? Do futuro, aqueles que vão escravizar as próximas gerações. E isso é um ciclo contínuo. Né? Como é que tu vê essa questão? Assim? O que tu tem para colocar a respeito disso? Então, sendo bem realista, eu adoraria que a gente trabalhasse com charter schools, né, ou vouchers, né, de maneira ampla, que fosse a realidade da educação no Brasil. Mas agora, eu não sei se tu acompanhou, mas a gente teve aí o novo Fundeb sendo aprovado,
que vinculou a despesa que vai vir aí de recurso para o gasto com professores. Então, se torna quase impossível a gente conseguir ampliar esse modelo atualmente, né? Existem, eu acho que algumas maneiras que a gente consegue. Daí agora eu trago um pouco para a realidade do que eu acho que eu conseguiria implementar e do que eu já tenho visto, porque eu tenho dentro da minha equipe já de campanha, eu tenho uma doutora em economia que estuda a economia da educação e analisa os dados, que é uma educação baseada em evidências. Então, Roberto, o que a gente tem de dados aí, né? A gente vê que falta muita transparência e gestão nas escolas públicas, né? As escolas municipais. Eu tenho batido fortemente hoje, vê o meu post de hoje no Instagram e o tempo que eu estou perdendo com professoras batendo. Eu fui numa audiência pública na sexta isso passada. Isso na escola pública, né? Escola estatal. Pública. Exatamente, municipal, que estão aí não querendo voltar. E daí eu coloquei já contra-cheque da líder lá do movimento no Instagram, e daí elas vêm para cima. Bom, mas basicamente o que acontece, tá? A gente não tem nem dados para conseguir analisar a educação. A gente não tem transparência para as mães poderem, por exemplo, mudar ou ver se a escola do seu filho é melhor que a outra e poder mudar daqui a pouco, porque a gestão do diretor é melhor que a outra. Os dados que a gente tem, de modo geral, é que a performance das crianças na escola estatal é quase a metade do resultado apresentado pelas crianças que estudam em escola privada, né? E o custo das escolas estatais é muito maior do que o custo per capita das escolas privadas. Então, esses dados a gente já tem, quer dizer, já há uma evidência concreta, real, empírica, de que a escola estatal, tendo em vista os resultados e os recursos que utiliza, é falida. Né? E nós não podemos imaginar que é possível reconstruir isso. Tem que fazer uma migração o quanto antes dessas crianças para a iniciativa privada. Mas a grande questão é como é que vai fazer isso se o Fundeb está vinculado ao salário de professor. Então, fizeram um esquema lá no Congresso Nacional que não consegue dar liberdade para a gestão desse recurso via município. É um trabalho político que começa aqui em Porto Alegre, vai para Brasília, volta. O importante é, eu acho, e eu tenho dito isso em todas as lives que eu tenho feito, não há status quo que não possa ser modificado. Né? O trabalho do político é ter um ideal, ter uma ética e levar esse ideal, essa ética, esses princípios, esses valores para a arena política para tentar mudar a situação. Né? Quer dizer, a gente não pode, e eu te recomendo isso, a gente não pode, ainda mais uma pessoa como tu, que tem todo esse furor aí por mudança, a gente não pode se resignar à situação que está, senão o nosso trabalho é inútil. Né? Não, exatamente. Eu acho que a gente tem que se indignar, tem que mostrar, tem que trazer dados. E por isso que eu falo muita transparência e coloco dados, coloco informações. A gente é a penúltima capital nos números do IDEB, que mede as notas. Como tu falou, o custo é altíssimo. E daí a gente, é daí para pior. Mas a gente vê um sindicato muito forte, que grita e todo mundo se abaixa, porque ficou meio que a educação a pauta da esquerda. Então, quando eu fui agora falar no CEPERS, tu tinha que ver, era um monte de pessoas falando contra e um monte de gente gritando. E daí todo mundo falou, Mari, tu foi escolher logo a pior pauta para ser a tua pauta. A pauta mais difícil de trabalhar, que é a educação, e tentar trazer para um Estado liberal é a educação. E eu falei, poxa, mas se não fosse para ser difícil, eu não estaria também me envolvendo na política. E por que eu digo isso, Roberto? Hoje, cada criança que não termina a educação básica gera um custo de R$280 mil para nós. Ou seja, essa criança vai viver 4 anos menos. Essa criança que provavelmente vai se envolver com assalto, com situações ruins. Ela não vai ter oportunidade de emprego. Ela vai produzir menos. Então, a educação é um problema para a gente como sociedade. Se a gente for ver, a educação é uma pauta egoísta da Mari. Porque se aquela criança que sair do colégio pode estar assassinando o meu filho. Aquela criança que não terminar o colégio
pode estar dando um problema muito maior. Aquela criança está gerando custos para a gente que a gente não consegue ser um país de primeiro mundo. Então, ao mesmo passo que eu resolvo essa situação, tem que ser vista com um olhar para todos nós, não só a mãe da escola pública, mas mães da escola privada e toda a sociedade tem que olhar a escola pública e essa ineficiência e essa necessidade de virar uma liberdade de escolha como um custo para a sociedade. Então, hoje eu fico indignada a gente fechar os olhos, meu filho está na escola particular, eu não tenho que me preocupar com a escola pública ou com toda essa situação. Mas não, na verdade, a gente tem que se preocupar, porque isso envolve todo um contexto de sociedade que a gente vê hoje. Então, não adianta só construir mais presídio, a gente tem que mudar toda uma realidade de também que a gente envolve da educação. E por isso que hoje eu falo que a educação é uma pauta que eu bato muito forte, que a cada criança que não vai voltar para a escola, a gente sabe que isso vai gerar um custo para Porto Alegre, isso vai aumentar a taxa de homicídio, isso daí envolve um monte de situações que a gente vai vir lá para frente. E o custo vai vir para o meu filho, para o teu neto e para outras crianças. Não vai vir agora para a Mari. E por isso que quando perguntam por que eu me envolvi com a política, sendo que eu tenho um filho de 4 e uma filha de 2, é porque eu não vejo uma outra solução se a gente não mudar a educação para o futuro de Porto Alegre, do jeito que a gente está. A gente é a penúltima capital no IDEB. A nossa taxa de evasão escolar é maior que a média do Brasil. Então, assim, a gente está em Porto Alegre, onde a gente tem uma situação socioeconômica boa, relativamente, comparado com alguns locais do Nordeste, Norte e Nordeste, que a gente sabe que são precárias, e a gente está muito aquém na educação. Então, o nosso futuro é para baixo se a gente não mudar a educação. E, como tu falou, tentar o quanto mais ter essa liberdade de escolha de pais e mães de escolher como fazer a educação do seu filho. Maria, me dá um minuto só que eu quero resolver um problema técnico meu aqui, que eu estou te ouvindo muito baixo e às vezes eu não percebo o que tu está falando, tá? Me dá um minutinho só, eu já volto aí, tá? Um pouquinho. Tá. Vamos esperar aqui. Por algum motivo o som ficou muito baixo, tá? E eu vou ver se com esse ouvidinho aqui melhora. Tá, legal, legal. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, agora eu tô te ouvindo melhor. Agora tá bom. Obrigado, Boa. Desculpa aí a interrupção. Não, sem Mas problema. então, Aqui, quando fala dessa... Vamos lá, então é isso. Vamos adiante. Tá. Então, me diz uma coisa assim, qual é a tua expectativa com relação à eleição? Quantos votos precisa para tu chegares lá? Essa é a grande pergunta. Vamos lá. Eu acho que a gente no novo, né, e eu falo isso porque a gente vem aí com 14 candidatos, todos indo muito bem. Então a gente está com uma bancada de peso mesmo, a gente vê que tem partidos que colocaram 50 candidatos, nós temos 14, mas são 14 guerreiros. Então, que nem aquela... A gente tem ali eu não sei se tu viu aquele filme 300, que ele falava assim, claro. Um chegou com o exército gigante, o outro chegou com o exército pequeno. E eu acho que todos nós ali estamos lá, somos verdadeiros guerreiros e nós estamos indo para o voto e a gente está indo para fazer uma campanha legal. Independente, daí tu vê com outros que tem 50, mas eles nem sabem quem estão fazendo lá algumas vezes os candidatos. Então, nisso eu falo que nós temos aí 14 guerreiros que estão indo buscar o voto e eu tenho muito orgulho de estar com esse time aí, porque a gente se energiza de ver o outro lá panfletando, entregando, mandando foto, e é assim que a gente vai indo. Então, eu acho que a gente vem com 14 guerreiros que vão fazer uma votação boa e a nossa expectativa é de conseguir dar 3 a 4 cadeiras na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E com esses cálculos, eu acredito que uma meta acima de 7 mil votos é bem plausível de eu conseguir ocupar uma dessas vagas. A minha meta é um pouquinho mais audaciosa. Eu estou com uma meta aí, tendo em vista aqui que eu estou colocando de estrutura de campanha e vendo um pouco desse feedback das ruas, Roberto, eu resolvi ampliar um pouco a minha campanha. Então, eu tinha uma meta financeira e uma meta de votos.
que estava próximo ali dos 7, 8 mil, e daí agora eu dei um punch maior, porque eu estou vendo que está tendo um retorno muito receptividade, bom. A receptividade está sendo acima do que tu esperavas. Exatamente. Então, a gente está aumentando para trabalhar com uma meta próximo de 10 mil votos. E daí, consequentemente, também estamos aumentando o valor investido, né? Que a gente sabe que não existe, né, almoço grátis. Então, para mim aumentar essa meta, eu também tenho que estar em mais locais, eu tenho que estar aparecendo mais. E a gente precisa fazer uma campanha com estrutura. Então, hoje... mas assim, acho que todos estão fazendo uma campanha muito boa, a gente tem bons candidatos no Novo e todos estão indo muito bem, assim, sabe? A gente conseguiu criar um time muito coeso e bem firme aí para fazer um trabalho bem bonito. Então, acho que mais que eleger a Mari, vai ser eleger aí um time legal do Novo e daí sim ser propositivo em todas essas mudanças que a gente falou, para bater na educação e eu ter 3 lá atrás para bater junto comigo e não ser só eu contra 5 pessoas do CEPERS e não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem essa meta, e não só com pessoas do Novo, mas por outros liberais também que estão com essa ideia, que são candidatos, para a gente conseguir aí ser propositivo, né? E não só reativo, como foi, né, o Camozato, o Ricardo, ficaram se defendendo dentro daquele mar. Eu acho que a gente tende a, se conseguir uma bancada legal, a gente aumentar essa questão de ser propositivo aí na Câmara de Vereadores. Tu sabe que eu estou com o Rodrigo Saraiva Marinho tentando falar comigo aqui, ele já me ligou umas 3 vezes. Tu conhece ele, né? O Rodrigo Saraiva Marinho, que é lá do Novo, fica lá em Brasília e tal. Ele já ligou umas 3 vezes insistindo aqui, mas ele vai ter que esperar, porque eu estou falando com a Mari, né? E falar com a Mari agora é mais importante. Então, me diz uma coisa, Mari. Nessa questão ainda da educação, tá? A gente percebe assim que há uma influência muito grande, mesmo nas escolas privadas, desse processo de tentativa de doutrinação, né? Tu tens filhos em escola privada, tu deve saber disso, né? De que maneira tu vês assim que seja possível realmente enfrentar o sindicato, mudar a mentalidade na Secretaria de Educação aqui do município, obviamente, né, que é onde tu vai atuar, né? E de que forma tu acha que o prefeito que vai ganhar as eleições pode te ajudar qual seria aquele que, digamos assim, levaria esses pleitos de uma maneira mais adequada para a Prefeitura de Porto Alegre? Tu já analisaste assim o perfil dos prefeitos? Tu não precisa me dizer assim qual que tu vai apoiar, coisa parecida, não é o caso, né? Eu sei que todos nós do Novo somos independentes e a gente procura apoiar aquele que tem uma característica e de caráter, ou uma veia ideológica mais afinada com o que tu chama de gente como a gente, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, vamos lá. A gente conversou com alguns candidatos a prefeito. Eu acho que a grande questão é ter esse apetite para comprar um pouco a briga do corporativismo, que vai ser grande. Então, a gente precisa ter algum prefeito que vai estar disposto a colocar realmente a ineficiência da educação pública e todas essas informações e esse empoderamento dos pais. Quando eu falo empoderamento dos pais, eu acho que parece, né, esse empoderamento, mas hoje a gente fala que os pais se aproximaram, de certa maneira, da educação com esse homeschooling, sabe, Roberto? Trazendo um pouco do lado bom da pandemia, cara, foi muito bom os pais verem o que os filhos estão aprendendo. Então, eu acho que isso agora, foi fantástico. Isso é interessante, né, a gente explorar esse ponto aqui, que é o seguinte: nós precisamos ter uma intervenção brutal do governo, fechando escolas, fechando comércio e tal, para a gente ter noção de que há coisas que a gente poderia fazer sem ele, né? Há pessoas que pensam que nós brasileiros somos muito pouco
afetos a abstrações, né? Que a gente aprende mais com a experiência, tá? Com a percepção. Quase como animais irracionais, assim, né? A gente aprende mais percebendo com a sensação do que com a abstração, tá? E tem gente que acha assim que seria didático, ainda mais didático, se a gente tivesse experiências como, por exemplo, com a Manuela, né? Ou com outros mais extremistas da esquerda, né? Porque a gente ainda não aprendeu direito como é bom a gente viver livre. Quer dizer, parece que a gente precisa tomar essa surra do governo para aprender a desejar mais liberdade para as nossas vidas. Tu compartilha dessa ideia ou tu acha que dá para mudar isso? Olha, eu tô nessa luta para mudar isso, porque eu acho que o que a gente vê é que a gente não seria só de ter uma privação de liberdade, mas a gente vê que tem aí uma grande coerção para a corrupção, para a destruição, para a desconstrução. Então, tudo que vem junto com essa revolução da esquerda, assim, que a gente sabe como é feito, e isso eu sei porque muitas pessoas nos comentam, assim, né? Então, eu acho que pior que também só criar. Então, acho que a gente tem que lutar bravamente para não vir essa realidade. Vamos lá, a solução da Manuela para a educação é comprar um tablet para cada criança da educação pública. E eu, como sou mãe, eu sei que não é um tablet que vai resolver nenhuma educação. E então a gente vê como ela está totalmente fora da realidade. Então eu faço questão ler o plano de governo da Manuela e ver qual é a ideia dela para a educação. Então mostra que ela não tem nenhuma ideia para a educação, entendeu? Então eu acho que eu vou lutar bravamente para que isso não aconteça. E acho que a gente tem capacidade de ver que a gente já está no fundo do poço, sabe? Eu acho que nós já estamos vivendo isso, por isso que quando eu acho que eu chego nas ruas, as pessoas estão vendo que nós estamos no fundo do poço, e eu acho que isso inspira. E eu acredito que um prefeito, tá, que venha, tem que ter esse sangue, né? Eu acho que tem que estar com vontade de pegar algumas brigas, né? Ter algumas brigas, comprar algumas brigas. E isso eu ainda não consegui sentir ao longo das conversas, né? Eu acho que tem algumas brigas como da Carris para comprar. A gente tem muitas brigas para comprar. E a minha pergunta é o quanto todos falam que existem, só que a grande questão é quantos vão ir para frente nesse sentido. Porque se a gente criar uma bancada lá legal, nós vamos exigir isso, entendeu? Nós vamos colocar 10 lá dizendo agora tu vai aprovar essa privatização, nós vamos para frente. Agora nós vamos para frente aqui na educação. Então, por isso que eu ressalto, a gente tem aí alguns candidatos que eu acho que se a gente pressionar bem na Câmara de Vereadores, pode sair propostas do Executivo que podem ajudar. Mas a gente precisa ter uma força na Câmara também, entendeu? Não seria só ter um Camozato e o Ricardo Gomes. Então, hoje eu vejo que os mais estão comprando essas ideias são o Paim, o Ricardo Gomes, né, junto com o Melo, o Walter comentou também, são os que estão mais aí colocando esse entusiasmo para algumas pautas liberais. Mas a gente sabe que ser liberal não é uma coisa que é uma coisa que as pessoas gostam, né, Roberto? Senão a gente estaria aí cheio de florzinha, que nem a Manuela Dávila, claro. Todo mundo mandando coração para ti, te amo. Então a gente tem que saber que a gente tem que comprar umas brigas que doem. E é como educar filhos, sabe? Eu sei que é pelo amor deles que algumas vezes eu brigo com eles. E a educação é isso, né? Então, acho que da mesma maneira que tu fala algumas verdades que ninguém gosta de ouvir, então acho que a gente buscar uma pauta liberal com os candidatos a prefeito, é eles saberem que algumas vezes vai doer, mas a gente tem que estar lá porque é pro melhor de Porto Alegre, né? Então, acho que eu também não sei exatamente quais concorrem as principais brigas. A gente sabe que a história é escrita no parlamento, né? É o parlamento que faz com que as nossas vidas possam melhorar ou piorar, né? Por mais que um prefeito queira melhorar a cidade, se o parlamento não estiver lá para dar apoio, para votar favoravelmente as leis, etc., não resolve. A gente viu agora, recentemente, isso, né? Quer dizer, aumento de IPTU, rejeição de redução de despesas do executivo, enfim,
do próprio legislativo, né? Quer dizer, se o parlamento não quer fazer, as coisas não andam, né? Então, entrar na política pelo parlamento e fazer a diferença é muito importante. E eu espero que tu realmente consiga chegar lá, acima da expectativa que tu está tendo, como tu mesmo disseste, né? Eu acho que tu tem força para fazer isso. E eu queria te agradecer desde já o fato de tu teres aceitado o convite e que queria te deixar a última palavra para tu te despedir aí do pessoal e dar uma mensagem final, né? Já que as eleições já estão se aproximando rapidamente. Exatamente. Então, pessoal, faltam poucos dias para as eleições. Eu acho que vocês estão acompanhando a minha jornada, de outras pessoas que o Roberto tem trazido. Eu acho que é muito importante analisar os candidatos, pesquisar, se informar e principalmente trazer isso para outras pessoas também. Roberto, são inúmeros jovens que eu ouvi falar que não querem ir votar. E isso é uma das questões que mais me preocupa, por isso que eu tenho tentado falar muito com jovens. Então, pessoal, mais que vocês fazerem isso, também chamar, ensinar as pessoas a participarem da política, se interessarem, mostrar. Eu sei que de vez em quando é energia que a gente coloca, mas aqui, né, meu slogan é energia para fazer, mas eu acredito muito nas pessoas, assim, eu acredito que a gente tem aí que cumprir esse papel também de estar ensinando sobre política. Então, eu acho que mais que vocês, eu espero que venham aí a pesquisar sobre mim, votar e tudo mais, mas é assim, ó, gente, coloquem energia também, porque da mesma maneira que a gente precisa ter bons candidatos, nós precisamos ter bons eleitores. E só se faz bons eleitores pesquisando, se informando, cobrando, fiscalizando. Então, eu acho que seria o meu grande recado, é isso aí. Eu acho que, além de vocês estarem cientes do voto de vocês, façam outras pessoas irem na urna e estarem cientes dos seus votos. E daí a gente consegue ter uma sociedade mais racional, mais liberal, porque elas sabem que os seus atos aí moldam depois toda a situação da sua cidade, não esperam aí passivamente por algo cair no seu colo. Então, eu acho que eu diria isso como aí para o nosso público liberal, colocar um pouquinho de energia para aquele extra mile, sabe? Eu sempre falo no extra mile, Roberto, que é aquela milha extra que às vezes tu acha que não tem aquele gás e tu dá aquele gás e tu tinha, entendeu? Então, da mesma maneira que na minha campanha eu tô indo para minha milha extra para saber que eu não deixei nem um pouco de gás no final, eu acho que cada um dos leitores, nós que somos mais conscientes, que pesquisamos, é saber que a gente tentou impactar o máximo de pessoas para pesquisar, saber sobre a política e saber que essa eleição é importantíssima, a gente ir para as urnas e que os nossos amigos vão para as urnas, os funcionários, todas as pessoas que a gente se relaciona têm o interesse de ir para as urnas e pesquisar sobre os candidatos. Então, acho que tem que se engajar, tem que se engajar, porque senão a coisa não muda. Exatamente. Então, acho que essa é a minha resposta, tá, Roberto? Agradeço pela atenção. Mari. Obrigada por tudo mesmo. Um beijão, boa sorte e conta com a gente, tá? Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, obrigado para quem assistiu aí a live. Obrigada.